Afinal, quem somos? De onde viemos e para onde vamos? 9. Catolicismo. O advento do cristianismo, embora prejudicado mais tarde em sua essência pelo catolicismo, é forçoso reconhecê-lo, trouxera à humanidade antiga vantagens incalculáveis. Os primeiros apóstolos vão até ao último sacrifício para implantar no mundo a ideia humanitária do Mestre, se bem que, naquela época, os homens não a compreendessem em toda a sua plenitude. Tal ideia, encarnada na pessoa de Jesus, hoje se manifesta no Oriente e Ocidente com as consequências certas ou erradas que daí provenham. É verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Vários acontecimentos nele relatados encontram-se na história de outros povos mais antigos, e certos fatos atribuídos a Cristo figuram igualmente na vida de Krishna, na de Sakyamuni e na de Horus. Mas também existem outras e numerosas provas do ideal evangélico de Jesus, documentos tanto mais peremptórios quanto foram fornecidos pelos próprios adversários do cristianismo. No Talmud, por exemplo, todos os rabinos israelitas reconhecem essa existência e dela falam nos seguintes termos. Na véspera da Páscoa foi Jesus de Nazaré crucificado por se ter entregue à magia e aos sortilégios. Entre os escritores antigos, no que se refere à existência de Jesus, o único que, em termos claros, faz referências à pessoa do Mestre é Flávio Joséfo. Diz ele, numa de suas obras, o seguinte: Então, a este tempo, apareceu por ali Jesus, um homem douto, se é que seja justo chamar-se de homem, dadas as maravilhosas coisas que praticou, e mestre de tais homens que dele recebiam a verdade com prazer. A ele aderiram muitos judeus e gentios. Era o Cristo. E quando Pilatos, à sugestão de vários homens, principais dentre nós, o condenou à cruz, aqueles que primeiro o amaram não o repudiaram, pois ele apareceu-lhes vivo de novo ao terceiro dia. Aliás, os profetas haviam predito estas e 10.000 outras maravilhas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, assim chamada por sua causa, não se extinguiu até hoje. Nota explicativa 1. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Tácito e Suetônio também mencionaram o suplício de Jesus e o rápido desenvolvimento das ideias cristãs. Plínio, o Moço, governador da Bitínia, 50 anos mais tarde, explica esse movimento a Trajano, num relatório que foi conservado. Nota 2. Leon Denis, depois da morte. Daí, o não crerem na existência de Jesus, como ousavam assegurar hoje certos idealistas, profundos conhecedores da ciência oculta, separam-nos grande distância e enorme equívoco. Outros sim, como admitir que a crença em um mito houvesse inspirado aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, coragem e firmeza em face da morte, que lhes tivesse dado os meios de derribarem o paganismo, de se apossarem do Império Romano e de século em século invadirem todas as nações civilizadas? Não é sobre uma ficção que se funda solidamente uma religião que dura 20 séculos e revoluciona a metade do mundo. Pode-se afirmar com absoluta certeza que há sempre uma personalidade na origem de uma grande ideia.
quanto à questão de saber qual a natureza de Cristo, apesar de ter sido debatida desde os primeiros séculos do cristianismo, ainda não foi resolvida, pois que continua sendo motivo de discussão. A divergência de opiniões sobre este ponto é que originou a maior parte das seitas que dividiu a Igreja, e é de se notar que os seus chefes foram os próprios bispos de clérigos. Eram, portanto, homens esclarecidos, na maior parte escritores, talentosos, conhecedores da ciência teológica, que não julgavam concludente as razões para o dogma da divindade de Jesus. Nota 3. Jesus nomeia-se a si mesmo por muitas vezes Filho do Homem. Esta qualificação se encontra 25 vezes no Evangelho de Mateus. Entretanto, então como hoje, as opiniões têm se formado mais sobre abstrações do que sobre fatos. Procurou-se, principalmente, o que o dogma pode oferecer de plausível ou de racional, desprezando-se o estudo das causas que trariam decisiva luz, e onde tais eventos, a não ser nos atos e nas palavras do Mestre? Jesus nada escreveu e os seus únicos historiadores, os apóstolos, sem excetuar São Paulo, não podem passar de comentaristas ou apreciadores, refletindo opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que não têm, em caso algum, a veracidade das narrações que se lhes quer imputar nos evangelhos. Sobre a questão dos evangelhos, bem como a dos dogmas em geral, o acordo da Igreja e dos escritores sagrados não pode ser invocado como argumento preponderante, nem como prova irrefutável a favor de sua opinião, porquanto nenhum deles citou um fato relativo a Jesus fora dos evangelhos. Nenhum deles descobriu documentos novos, desconhecidos dos seus predecessores. Vamos, mais uma vez, transcrever as palavras do conceituado espiritualista Dr. Carlos Embassarri, a fim de aditar a esta contenda a sua valiosa opinião, pois, além de extremar a pouca valia das origens informativas, indicia que elas sempre provieram de fontes interessadas e por vezes suspeitas. Os documentos originais perderam-se, as primeiras cópias também. O que há são cópias, sujeitas a erros de tradição, de transcrição, de tradução. Há ainda as suspeitas de interpolação. Permanecem todos os percalços da mão do tempo e da mão do homem. De tudo se conclui que existe apenas indícios, começos de provas, nada que indique uma demonstração robusta. Aqueles indícios, mesmo, não estão isentos de vulnerabilidade, podem ser contestados em virtude da sua vetustez e poucos elementos comprovantes. Restam os textos indecifráveis, as incongruências, as discordâncias que se explicam pelas interpretações. Estas, porém, variam de acordo com as escolas, com as igrejas, com as doutrinas e até com as opiniões pessoais de cada um. Algumas dir-se-iam bem achadas, outras nem isso. A variedade é grande, a diversidade de opiniões ainda maior. Nada firme ainda aí. Nota 4. Carlos Embassarri. Religião. Naturalmente, a Igreja não inclui os seus ensinos senão os escritores ortodoxos, ou seja, os que participam do seu modo de ver. Todos os do mesmo partido têm escrito no mesmo sentido, se não nos mesmos termos, sob pena de incorrerem
na pecha de hereges, como aconteceu a Orígenes e a tantos outros. Se eu pusesse, porém, na balança tudo quanto se escreveu pró e contra, quem sabe para que lado penderia ela? Isso não afeta em absoluto os méritos pessoais dos sustentadores da ortodoxia, nem o valor como escritores e homens conscienciosos. São patronos de uma mesma causa, que defendem com grande talento e que forçosamente devem levar as mesmas consequências. Não queremos, pois, feri-los, mesmo de leve, mas simplesmente demonstrar que a concordância não prova a veracidade das suas assertivas. Ao tratarmos de outro assunto aparentemente fora de tema, torna-se ele necessário porque tencionamos elucidar melhor as considerações que mais adiante expomos, sendo, portanto, imprescindível abrir um parênteses antes de concluir a parte histórica deste capítulo. As nossas apreciações sobre o exame da questão da divindade de Jesus, questão transcendental e delicadíssima, pois que até hoje provoca inúmeros debates, deliberadamente pusemos à margem as sutilezas da escolástica, que não tem servido senão para obscurecer em lugar de esclarecer, orientando-nos nos conhecimentos atuais da ciência e afirmando-nos, sobretudo, pela lógica, pela razão e pelo bom senso. Ora, se o caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção às leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por estas leis, desde que um fato possa ser explicado e decorra de uma causa conhecida, logicamente deixa de ser milagre. Pois é assim que as descobertas da ciência têm feito entrar no domínio natural certos efeitos considerados milagrosos, por serem ignoradas as suas causas. Sabemos hoje em dia que a existência da matéria elementar, única, está admitida pela ciência e que a teoria espírita a confirma, designando-a por matéria fluídica. Sobre a veracidade desta matéria elementar ou matéria fluídica, podemos citar a confirmação de Paul Gibier, discípulo dileto de Pasteur. Gibier diz em seu livro: se a esta pergunta, que é matéria, se respondesse, é uma coisa que podemos ver e tocar, coisa formada de partes elementares que, consideradas como matéria, não existem absolutamente. Suponho que muitas pessoas ficariam surpreendidas ouvindo tal definição. E, entretanto, isto é sustentado por personagens eminentes, tudo o que há de mais distinto, os partidários da teoria do átomo inextensível. Nota 5. Paul Gibier, Análise das Coisas. Sábios como Ampère, Faraday, Coate, Crookes, Lodge, Le Bon, Berthollet, Thomson, Milgram, Anderson, Hiller, Heisenberg, Husky, Einstein, Rutherford, Urey, Fermi e outros, e filósofos tais como Dougal Stewart, Victor Cassin, Vacheron, Denis, Kardec, Flammarion e inúmeros mais constituíram-se defensores dessa ideia que se não deve desprezar. Essa matéria, não importa o nome com que a designamos, é a poderosa unidade que rege o universo. Uma só substância, portanto, constitui em suas transformações infinitas, éter ou fluido universal, a inumerável variedade dos corpos. Esse elemento vibra sobre a ação das forças cósmicas, conforme a presteza e o número dessas vibrações. Assim produz o calor, a luz, a eletricidade ou o fluido magnético.
Condensem-se tais vibrações e logo os corpos aparecerão. Surge, portanto, a matéria por condensação do éter, vive da energia do éter e desassocia-se e desmaterializa-se, regressando ao éter primordial. O éter é o protoplasma da matéria, involucionando e evolucionando. Involucionando num ciclo descendente por vortex turbilionares até se crucificar na matéria, desde a primitiva nebulosa. Evolucionando num ciclo ascendente pela radioatividade, a fim de recuperar a sua origem supraterrena. Nota 6. Antônio J. Freire, A Teoria Eletrônica. Eis o que diz Berthollet. Da mesma forma que os 4 elementos dos antigos, os fluidos elétrico, magnético, calorífico e luminoso, que se admitiam há meio século, já hoje em sua substância não oferecem base de discriminação, pois está reconhecido pelo progredir da ciência que todos eles se reduzem a um só, o éter. Entretanto, o éter é o átomo por sua vez. Também são decomponíveis para darem lugar a concepções mais elevadas que tendem a explicar tudo somente pelos fenômenos do movimento. Nota 7. Berthollet, Origines de la Chimie. Os corpos inorgânicos, minerais, vegetais, animais, homens, mundos, astros, diz-nos a ciência, mas não são que agregações de moléculas, as quais, a seu turno, são compostas de átomos, separados uns dos outros, em estado de movimento constante e de renovação perpétua. O átomo, que era quase invisível, mesmo com o auxílio dos mais poderosos microscópios antigos, pois de tal sorte extrema é a sua pequenez, apenas podia ser concebido pelo pensamento, sendo óbvio que, sem outros indiretos, ele jamais seria visto. Nota 8. A ciência calculou que 1 milímetro cúbico de ar respirável encerra 5 milhões de átomos. Uma cabeça de alfinete pode conter 8 sextilhões dessa matéria. A fim de conseguir tal intento, se inventou o microscópio eletrônico, que fornecia os meios indiretos necessários, sendo então possível localizar os átomos e seus respectivos movimentos. E essas moléculas, esses átomos, agitam-se, movem-se, circulam, evolucionam em turbilhões incessantes, no meio dos quais a forma dos corpos só se mantém em virtude da lei de atração. Sabemos agora que toda a matéria está em constante estado de movimento ou vibração, que a molécula é constituída de partes móveis denominadas átomos, os quais, por sua vez, são formados de partículas que se movem com grande velocidade e que se nomeiam elétrons e pósitrons. Em cada partícula da matéria há um fluido invisível ou força que faz vibrar a matéria e que impele os átomos a girar um em torno do outro, numa velocidade inconcebível. Este fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada. Tem assim deixado perplexo o mundo científico. Para muitos cientistas, o fluido é a mesma energia que chamamos eletricidade. Outros preferem classificá-lo como vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a velocidade com que essa força, como quer que a denominemos, se movimenta determina em grande parte a natureza do aspecto dos objetos físicos do universo.
Uma quantidade de vibração desse fluido energia é a causa do que conhecemos sob o nome de som. O ouvido humano pode captar apenas o som que é produzido mediante cerca de 32 a 38 mil vibrações por segundo. Quando a média de vibrações vai além do que chamamos som, começam as vibrações a manifestar-se na forma de calor. O calor se inicia com cerca de 1.500.000 vibrações por segundo. Quando se eleva ainda mais, a escala dessas vibrações registra-se sob a forma de luz. 3 milhões de vibrações por segundo criam uma luz violeta. Acima deste número, as vibrações produzem os raios ultravioleta, que são invisíveis a olho nu. E os cientistas falam com insistência de uma nova e desconhecida radiação ultrapenetrante para explicar o efeito residual de outras radiações invisíveis, abrangidas pela teoria dos quanta, desde a famosa suposição de Max Planck, feita em 1900, até a fase de sua máxima evolução, conseguida por J.P. Thomson em 1937, na verificação da predição de Broglie de que as partículas podem se comportar como ondas. E ainda mais alto na escala, num grau que se não determina ainda, segundo transparece, as vibrações criam a força que produz o pensamento humano. Nota 9. Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, volume 1 e 3. Portanto, matéria, força, energia, termos irredutíveis, constituindo dois mundos nitidamente separados perante a ciência do século passado, têm atualmente o mesmo significado e origem expressos no conceito do éter cósmico. A matéria traduz-se, em última análise, em energia ou vibração condensada, em estado potencial, que pela sua desintegração dá lugar à energia ou vibração dinamizada, libertando as forças ativas que movimentam, fecundam e dirigem o universo. Em todas essas forças se equilibram, todas essas formas se ligam, consorciam-se em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade. Do mineral à planta, da planta ao homem, do homem aos seres superiores, a apuração da matéria, a ascensão da força e do pensamento produzem-se em ritmo harmonioso. Uma lei soberana regula num plano uniforme as manifestações da vida, enquanto um laço invisível une todo o universo em todos os seres. O universo, portanto, já não é mais essa criação, essa obra tirada do nada de que falam as religiões. É um organismo imenso animado de vida eterna. Assim como o nosso corpo é dirigido por uma vontade central, que governa os seus atos e regula os seus movimentos, do mesmo modo, através das modificações da carne, sentimos-nos viver em uma unidade permanente que denominamos espírito, alma ou eu. Assim também, o universo, sob as suas formas cambiantes, variadas, múltiplas, se reflete, se conhece, se possui em uma unidade viva, em uma razão consciente que denominamos Deus. Nota 10. Leon Denis, No Invisível. Essa certeza, esse conhecimento que temos do universo, do Espírito e de Deus, não é em essência concepção de agora. O multimilenário aforismo de Hermes Trismegisto, quando o descreve na Tábua da Esmeralda, tem atualmente a consagração da ciência. O que existe embaixo, na terra, é como o que existe no alto, nos céus, para fazer os milagres de uma só coisa.
E como todas as coisas são provenientes do Um, assim todas as coisas são nascidas do universo pela transmutação. A ideia da transmutação era sobretudo baseada no remoto sonho humano de que existe alguma correlação fundamental de unidade entre as espécies de matéria aparentemente diversa do universo, e que em algum lugar, no fundo de todas as substâncias, há uma substância primordial que pode ser modelada em várias formas quando se conhece seu segredo. Os alquimistas e os filósofos hermetistas de época remotas, proclamando a unidade da matéria através das transmutações dos elementos, estão agora reabilitados dos sarcasmos com que os homens, irrefletidamente, os têm ridicularizado. À medida que a ciência avança no domínio dos fluidos, das radiações, das vibrações, etc., vai ampliando o que, em parte, já era do conhecimento da sabedoria antiga, aproximando-se dos mundos supraterrestres, astral e espiritual. Logo que o espiritismo esteja integrado no estudo da ciência oficial, o que será apenas questão de tempo. O triunfo do espírito sobre a matéria será definitivo e completo, abrindo um novo ciclo na evolução da humanidade. Nota 11. Antônio J. Freire, A Teoria Eletrônica. Assim será, porque o atual conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a matéria, do mundo invisível no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu-nos a chave dos fenômenos da ordem psíquica e provou que eles não são derrogações das leis da natureza, mas o seu resultado direto. E concluiu-se então que todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia psíquica, da transmissão do pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões, das obsessões, das aparições, das transfigurações, das levitações, das materializações, das desmaterializações, etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem a essa categoria dos fenômenos. Nota 12. A fim de facilitar a compreensão do termo referente à divindade de Jesus, foi nosso intuito apenas coligir ligeiras considerações quanto à possibilidade de que seus conhecimentos sobre a matéria única que rege o universo naturalmente lhe permitiam a realização de tais fenômenos, dispensando, pois, a pomposa classificação de milagres ou divinos que sempre se lhe quis imputar. Deliberadamente, interrompemos aqui estas explanações, por julgá-las desnecessárias ao assunto deste capítulo. Caso o leitor queira prosseguir, poderá então consultar os capítulos 11 e 12, onde encontrará maiores detalhes. Sabe-se ainda que tais efeitos são resultados de aptidões e disposições fisiológicas especiais, e que eles foram reproduzidos em todos os tempos e em todos os povos. Assim se explica por que todas as religiões têm os seus milagres, que não passam de fatos naturais, ampliados até ao absurdo pela credulidade, ignorância e superstição, restando hoje reduzidos ao seu justo valor pela evolução dos conhecimentos humanos. Frisamos o seguinte: a possibilidade da maior parte dos fatos que os evangelhos citam como praticados por Jesus está completamente demonstrada pela ciência e são, em resumo,
fenômenos naturais. Pois, se eles se produzem aos nossos olhos espontaneamente ou provocados, por que não poderia Jesus possuir faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns e demais sensitivos? Desde que tais faculdades se manifestam em graus diferentes em indivíduos que nada têm de divinos, que se manifestam até em hereges e idólatras, é claro que elas não reclamam uma natureza sobre-humana. Se Jesus qualificava os seus atos de milagre, é porque nisto, como em muitas outras relações, devia apropriar a linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Como poderiam eles apanhar a acepção de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Um fato digno de nota é que ele se serviu desses milagres para afirmar a missão que recebera de Deus, mas nunca para se atribuir o poder divino. Nota 13. Allan Kardec, Obras Póstumas. Quanto às teorias que fazem de Jesus uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parecem igualmente pouco fundamentadas. Pronunciando estas palavras: de mim se afaste este cálice. Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Como nós, lutou, sofreu e chorou. E esta fraqueza inteiramente humana, aproximando-nos dele, o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. Nota 14. Leon Denis, Depois da Morte. Se Jesus, segundo os nossos conhecimentos, deixa de ser divino, recebe em compensação as homenagens de espírito superior. Sabemos que jamais a terra viu passar espírito tão puro e elevado, e que a sua doutrina de fraternidade, de caridade, de perdão e de amor recebe de nós o respeito de discípulos, quando procuramos pôr em prática o amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, que o Mestre nos legou. Surgindo há 20 séculos sobre as ruínas do paganismo agonizante, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo, pela voz dos mais humildes e dos mais desprezados, trazia com uma moral e uma fé novas a revelação de dois princípios até aí ignoradas pela multidão: a caridade e a fraternidade humana. Das primitivas práticas nas catacumbas, sente-se perfeitamente acentuado seu culto aos mortos, e percebe-se que aí surgiram as evocações dos espíritos pelos apóstolos, cujo ensinamento por eles transmitidos não se coadunavam, em hipótese alguma, com a pobre ilustração dos seus conhecimentos. Homens simples, rudes, singelos, na maioria antigos pescadores, labutando ao convívio livre da natureza, sabiam, entretanto, sentir as variações de uma vida contemplativa e admirá-la em suas manifestações íntimas. Daí, talvez, a escolha para pescadores de almas, porque o mestre sabia que o silêncio e a meditação fazem desabrochar as potências íntimas do espírito. Temos, portanto, a convicção de que, por intermédio de suas mediunidades acentuadas, naturalmente pela certeza de que o Espírito Consolador, prometido por Jesus, estaria entre eles, e que os apóstolos conseguiram deslumbrar as multidões com as prédicas e empolgá-las com os milagres. As aparições de Cristo e suas palavras de incitamento é que revigoraram os apóstolos quando perseguidos e desanimados, insuflando-lhes coragem para vencer os obstáculos que se lhes erguiam pelo caminho e enfrentar os temíveis perigos que os ameaçavam. Primeiro mostra-se a Madalena, no caminho de Emaús,
aparece a Cleófas e a outro discípulo que acompanhava este, desaparecendo de repente. Na Galiléia, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam reunidos, Jesus apresenta-se no meio deles. 8 dias depois, surge de novo entre os apóstolos, e a sua materialização é tão perfeita que consegue vencer a incredulidade de Tomé. Nota 15. Devemos observar que tais fenômenos só se tornam positivos, isto é, fisicamente integrais, somente com a presença de Pedro e Tiago, pois ambos, segundo os milagres que realizaram em suas vidas de discípulos e apóstolos, eram poderosos médiuns de efeitos físicos. Junto ao mar de Tiberíades, aparece mais uma vez a alguns discípulos. E a sua aparição a Saulo, na estrada de Damasco, faz dele um dos mais dedicados e fervorosos corifeus do cristianismo. Nota 16. A. Lobo Vilela. O problema da sobrevivência. A vida dos apóstolos foi, em suma, uma comunhão permanente com o mundo dos espíritos, donde recebem as instruções que os esclarecem nas emergências difíceis e nas dificuldades que lhes atascam os passos. O livro do pastor, por exemplo, escrito por Hermas, ao qual se referem Clemente de Alexandria e Orígenes, encerra instruções claras e precisas dos espíritos, que, praticadas nas assembleias pelos primeiros cristãos, não passavam de perfeitas sessões de espiritismo. Além disso, os primitivos cristãos acreditavam também na pré-existência e na sobrevivência da alma e na sua reencarnação em outros corpos, como podemos constatar a propósito das perguntas feitas sobre João Batista e Elias, e também da que os apóstolos fizeram relativamente ao cego de nascença, que parecia ter atraído esta punição por pecados cometidos antes de nascer. Nota 17. João, capítulo 9, versículo 2. Nos Atos dos Apóstolos, lemos estas palavras que deveriam levar a refletir os que a esse livro atribuem autoridade divina. Eis o que acontecerá nos últimos tempos, diz o Senhor. Espalharei de meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Terão visões os vossos mancebos, e os vossos anciãos receberão revelações em sonho. Quanto à comunicação com os mortos, encontramos ainda nos Atos dos Apóstolos numerosas indicações sobre este ponto. Nota 18. Atos, capítulo 8, versículos 26. Capítulo 10, versículos 27 e 28. Capítulo 16, versículos 6 e 17. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais todas as espécies de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus na verdade evangélica. Em João Evangelista encontramos outra afirmação. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas vede se os espíritos são de Deus. Nota explicativa 19. João, epístolas de 1 a 4, versículo 1. E São Gregório, taumaturgo, recebe os símbolos da fé do Espírito de São João. Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, que viveu de 354 a 430 e escreveu A Cidade de Deus, entre os anos de 413 e 427, no seu tratado de Cura pro Mortuis, fala das manifestações ocultas e acrescenta: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência
faz de tudo em uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimem-se no mesmo sentido. Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada. Se ela não o foi na existência terrena, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Nota 20. São Gregório de Nice. Grand Discours Catéchétique III. Santo Agostinho narra nas suas obras vários fenômenos espíritas. Entre eles, avulta o que determinou a mudança profunda que se operou na sua vida. Uma voz misteriosa que dizia Tolé léger, toma-lê, induziu-o a estudar as Escrituras. Nota 21. Santo Agostinho, Confissões, 8º, 12. Nas suas cartas fala de algumas aparições de mortos que predisseram acontecimentos ulteriormente positivados. Na Cidade de Deus, trata de processos teúrgicos para a comunicação com os espíritos. Em controvérsia com o Vigilâncio, São Jerônimo pronuncia-se a favor da possibilidade de comunicação com os mortos. São Tomás de Aquino é bem explícito. O espírito, anima separata, pode aparecer aos vivos. Nota 22. São Tomás de Aquino, Suma I. Santo Antônio de Pádua, quando pregava na igreja de São Pedro em Auverrois, em Limoges, na terceira Feira Santa de 1226, lembrou-se subitamente que deveria, naquela mesma hora, oficiar no mosteiro, no outro extremo da cidade. Ele cobriu a cabeça com o capuz e ajoelhou-se durante alguns minutos, enquanto a congregação esperava reverentemente. Naquele momento, os monges reunidos no aludido mosteiro viram-no sair da capela, ler no ofício a passagem designada e desaparecer em seguida. Há relatos semelhantes de São Severino de Rovena, Santo Ambrósio e São Clemente de Roma. Porém, o melhor caso conhecido desse tipo de materialização dos vivos, isto é, do espírito ainda encarnado que se exterioriza, provocando o fenômeno de materialização, é o de setembro de 1774. Afonso de Ligório, encarcerado em Arezzo, abstivera-se de alimentos e permanecia quedo na cela. 5 dias depois, despertou pela manhã e afirmou ter assistido aos últimos momentos de Clemente XIV. As suas palavras foram confirmadas. Ele fora visto ao lado do Papa moribundo. Nota 23. Padre Jancar, Vida do Bem-aventurado Afonso Maria de Ligório. Quanto aos fenômenos de levitação assinalados em relação aos santos, Jesus também demonstrou a sua possibilidade andando sobre as ondas. Esses fenômenos são atualmente confirmados e explicados pela ciência como forças mediúnicas. As levitações mais antigas e melhor conhecidas e autenticadas são as de Simão de Samaria, chamado o Mago. Não só ele foi adorado como um ser divino pelo povo e o Senado romano, como ainda vários padres da Igreja Católica, entre os quais figura São Justino. Não estiveram longe de considerá-lo como um deus. Entretanto, nem todos os padres chegaram a ser favoráveis ao célebre mágico, e sabe-se que foi graças às orações de São Pedro que o grande taumaturgo se viu precipitado do alto do espaço ao qual se tinha elevado,
pelo poder de 2 demônios. Os milagres que lhe são atribuídos são inúmeros. Criou estátuas que tinham a propriedade de andar, transmutou as pedras em pão e, afinal, um dia fez cair um raio sobre o palácio de Nero. Nota 24. Albert Coste, Fenômenos Psíquicos Ocultos. Por outro lado, durante o século em que viveu este mago e durante aqueles que se lhe seguiram, nessa época tão confusa que viu a agonia do paganismo e o triunfo do cristianismo, e em que as seitas heresiarcas proliferaram estranhamente, todas as ciências ocultas, todas as práticas da superstição mais vulgar estiveram em grande voga. Já então se falava nas mesas giratórias, nos espíritos que respondem por pancadinhas. Quanto aos espíritos que se revelavam por pancadinhas, foi para eles que se fizera a seguinte oração que figurava em todos os antigos rituais da Igreja: Afugentai, Senhor, todos os espíritos malignos, todos os fantasmas e todos os espíritos que batem. Spiritum percutientum. Nota 25. Albert Coste, Fenômenos Psíquicos Ocultos. Sobre as levitações de São José de Cupertino, 1603-1663, encontradas na obra Vida de São José, publicada em 1753, é relatado que, muitas vezes, José se elevava do solo e que, em certas ocasiões, ficava suspenso no ar em presença de todos os irmãos da comunidade. O Papa Urbano VIII testemunhou uma de suas levitações. Nota 26. José de Cupertino, Vida de São José. Vejamos agora o que dizem a Bíblia e o Novo Testamento acerca do entrelaçamento desses fenômenos nos 2 mundos, o invisível e o visível. Comunicação por meio de sonhos. Vossos velhos serão instruídos por meio de sonhos. Joel, capítulo 2, versículo 28. Atos, capítulo 2, versículo 17. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2, versículos 7 e 12. Curas por meio de objetos magnetizados. Lenços e aventais aplicados aos doentes e possessos operavam a cura e expeliam espíritos obsessores. Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Curas à distância. O criado do centurião de Cafarnaum e o filho de um régulo foram curados à distância. Mateus, capítulo 8, versículos 5, 13. João, capítulo 4, versículo 47 e 54. Curas pela sobreposição das mãos. O homem hidrópico e o que tinha a mão mirrada. Lucas, capítulo 14, versículos 2, 4. Marcos, capítulo 3, versículos 2, 5. Curas operadas pelos apóstolos. O homem coxo à porta do templo e o outro coxo de nascimento. Atos, capítulo 3, versículo 1, 8. Capítulo 14, versículos 8, 10. Mediunidade curadora. Quando Jesus dissera: curai os enfermos, expeli os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebeis. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Lucas, capítulo 9, versículo 2. Capítulo 10, versículo 9. Escrita automática. O rei João recebe uma comunicação escrita pelo espírito do profeta Elias. 11 Crom.
21, 12. Durante um banquete em que tomaram parte 1.001 pessoas, aparece um escrito na parede. Daniel, capítulo 5, versículo 5. Levitação e transporte. O profeta Ezequiel é levitado e transportado de um lugar para outro, ficando em pasmo durante 7 dias. Ezequiel, capítulo 3, versículos 10, 15. Felipe é arrebatado e transportado à distância. Atos, capítulo 8, versículo 39. Um machado de ferro flutua na água pelos efeitos físicos da mediunidade de Eliseu. Materialização. Jacó luta com um espírito materializado. Gênesis, capítulo 32, versículo 24. O rei de Babilônia vê a mão materializada de um espírito a escrever na parede. Daniel, capítulo 5, versículo 5. Jesus materializou-se várias vezes aos seus discípulos. Lucas, capítulo 24, versículos 15, 16, 29 e 31. Manoé e sua mulher viram um espírito materializado. Juízes, capítulo 13, versículos 19 e 20. Fenômeno da trombeta com vozes diretas. Êxodo, capítulo 19, versículo 13. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 20, versículo 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Fatos maravilhosos pela ação de espíritos. Com Moisés. Êxodo, capítulo 4, versículos 1, 31. Com Gedeão. Juízes, capítulo 6, versículos 36, 40. Com Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, 17, 26 e 27. Capítulo 10, versículos 2, 6, 9 e 10. Transe ou mediunidade de incorporação. Abraão cai em transe. Gênesis, capítulo 15, versículo 12. Daniel cai em transe. Daniel, capítulo 8, versículo 18. Saulo cai em transe. Atos, capítulo 9, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Efeitos físicos de transporte. O profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado no deserto por um espírito. 3 Reis, capítulo 19, versículos 5, 6. Tradução de Figueiredo. Ou 1 Reis, tradução de Almeida. Efeitos luminosos e mediunidade de transfiguração. Moisés com o rosto resplandecente. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 e 30. Os apóstolos viram línguas de fogo produzidas pelo Espírito da Verdade. Atos, capítulo 2, versículo 3. Paulo, antes da conversão, viu um resplendor de luz. Atos, capítulo 9, versículo 3. 3 apóstolos ficaram maravilhados diante dos efeitos luminosos da transfiguração de Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 1 e 2. Marcos, capítulo 9, versículo 1, 33. Lucas, capítulo 9, versículo 28, 36. Nuvem de fogo. Neemias, capítulo 9, versículos 12 e 19. Mediunidade auditiva. Moisés ouviu a voz do Espírito, a quem deu o nome de Deus e Senhor. Êxodo, capítulo 19, versículo 19, 20. Fez-se ouvir a voz do mundo invisível por ocasião do batismo de Jesus. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Ouve-se a voz do além,
anunciando que Jesus é glorificado. São João, capítulo 12, versículo 28. Saulo ouve a voz de Jesus na estrada de Damasco. Mediunidade adivinhatória. Por meio de um corpo. Gênesis capítulo 44, versículo 5. Daniel era tido como príncipe dos adivinhos. Daniel capítulo 4, versículos 8 e 9. Mediunidade musical. Eliseu exerce a mediunidade por meio da música. 4 Reis, capítulo 3, versículo 15. Davi afastava assim maus espíritos. 1 Reis ou 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 23. Mediunidade coletiva ou desdobramento. O espírito comunica-se desdobrado a 70 pessoas simultaneamente. Números, capítulo 11, versículo 25. Também na literatura antiga, por parte de quase todos os seus maiores filósofos, encontramos as descrições dessas manifestações supranormais expressadas como sendo a comunicação com os mortos através de várias modalidades mediúnicas. É por intermédio de Fílon, Amônio Sacas, Plotino, Porfírio, Jamblico, Orígenes, Sócrates, Platão, Plutarco, Cícero, Pascal, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Arnóbio, Clemente de Alexandria, Ulisses, Tácito e inúmeros outros, que a escola de Alexandria sobre esses princípios resplandecia então com a mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essa escola célebre havia produzido uma pleiade de espíritos brilhantes, que se esforçava por fundir a filosofia das religiões numa doutrina definitiva de largas e poderosas perspectivas, tendo por alvo uma só religião universal e imorredoura. Era esse, aliás, o sonho de Fílon. O grande pensador teve um espírito familiar que o assistia, o inspirava e o fazia escrever durante o sono. Nota 27. Fílon de Migrate Abram. O mesmo sucedia com Amônio, Sacas e Plotino, os quais, diz Porfírio, eram inspirados por gênios. Não os que são chamados demônios, mas sim os que são designados como deuses. Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares. Como esses filósofos, Jamblico também era versado no teurgia e comunicava-se com o invisível, dividindo os espíritos em classes: deuses, daimons, heróis ou semideuses e almas. Nota 28. Jamblico, Tratado dos Mistérios Egípcios. Nota-se que os daimons, na filosofia grega, eram considerados espíritos de elevada hierarquia, e desse modo se compreende que o espírito tutelar de Sócrates fosse assim designado. Vide também Plutarco, os demônios de Sócrates. Orígenes de todos os defensores do cristianismo esotérico é o mais conhecido. Este grande filósofo, homem de gênio e quase um santo, estabeleceu nas suas obras que as desigualdades dos seres são consequentes de méritos diversos. As únicas penas conformes à bondade e à justiça são, diz ele, as penas medicinais, as que têm por efeito purificação progressiva das almas nas séries das existências, antes de merecerem admissão no céu. Nota 29. Orígenes de Princípio.
fora notando tão grande semelhança entre as teorias de Plotino e de Platão que Santo Agostinho, numa de suas obras, diz: estou convencido de que se acharão no platonismo muitas coisas que não repugnaria aos nossos dogmas. A voz de Platão, a mais pura e brilhante que tem havido na filosofia, está inteiramente reproduzida em Plotino, e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um lapso de tempo tão grande entre os dois que o primeiro parece até estar ressuscitado no segundo. Nota 30. Citação de Leon Denis, depois da morte. Pascal, em sua obra Pensées, primeiro, nos adverte que a imortalidade da alma é uma coisa de tal importância, interessa-nos tão profundamente que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para nos mantermos indiferentes ao seu conhecimento. Plutarco, que era sacerdote no templo de Apolo Pítico, na sua obra Ísis e Osíris, afirma que os espíritos se manifestavam nos mistérios. E mais adiante diz: os demônios são mais fortes e poderosos que os homens. Eles têm em si um elemento divino, mas misturado, impuro. São compostos de alma e corpo e, por consequência, susceptíveis de experimentar o prazer, o pesar e outros sentimentos análogos. Píndaro e Menandro atribuem a todo homem um daimon que lhe serve de guia espiritual. Baco, Ísis, Osíris, Horus, Heracles, etc. eram daimons. A mesma designação era dada aos espíritos dos mortos, que podiam ser bons, agatodaimons, ou maus, cacodaimons. Aqueles aos quais os gregos chamam demônios, chamamos nós lares. Escreve Cícero. Tertuliano assim se exprime num trecho de sua Apologética. Se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos, se eles têm às suas ordens espíritos mensageiros, pela virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e solicitude não empregarão os espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com o auxílio de outrem? Mesmo no seio do clero, sempre houve partidários dessas magníficas crenças da sucessão das vidas, da comunicação com o mundo invisível e de reabilitação pelas provas. Alguns até têm ousado elevar as suas vozes. Há um século, 1843, de Montral, arcebispo de Chartres, expressava-se nestes termos sobre a pré-existência da alma e as reencarnações. Visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá a suceder entre as inteligências? O cardeal de Bona, considerando o Fenelon da Itália na sua obra sobre o discernimento dos espíritos, assim se exprime. É motivo de estranheza que possam encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar, em absoluto, as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las a uma fantasia da imaginação ou à arte dos demônios. Nota 31. Cardeal de Bona, da Distinção dos Espíritos. Escreve o padre Lebrun, do Oratório.
As almas que desfrutam a bem-aventurança eterna, abismadas na contemplação da glória de Deus, não deixam de se interessar pelo que respeita aos homens, cujas misérias suportaram. E como atingiram a felicidade dos puros, todos os escritores sacros lhes atribuem o privilégio de poderem, sob corpos etéreos, tornar-se visíveis aos seus irmãos que ainda se encontram na terra para os consolar e lhes transmitir as divinas vontades. Nota 32. Padre Lebrun. História das práticas supersticiosas. Refere-se o padre Marchal sobre as comunicações e as visões dos espíritos nos seguintes termos. Ora, quem nos provará que esse envoltório fluídico, invisível no estado normal para os nossos olhos carnais, não pode, em alguns casos, condensar-se, de modo a tornar-se visível por intermédio da segunda vista e até comunicar-se? A história comprova fartamente as aparições desse gênero, e se temos o direito de ser muito severos quando se trata de comprovar a autenticidade, grande erro fora declará-los impossíveis. Nota 33. Padre V. Marchal. O Espírito Consolador. Quanto à certeza de que o envoltório fluídico ou corpo etéreo exteriorizado é susceptível de vida independente, sentimos-nos impelidos a apreciar as belas palavras do padre Steinmetz, que, vendo seu duplo no jardim, sentado no lugar favorito, enquanto ele se achava no quarto em companhia de alguns amigos, disse-lhes, apontando-se primeiro com o dedo e depois indicando o seu duplo no jardim: aqui está o Steinmetz mortal, e lá o Steinmetz imortal. Nota 34. Barão Karl do Prel, O Outro Lado da Vida. O grande Mazzini, apostrofando os bispos na sua obra Dal Concílio a Dio, diz: cremos numa série de indefinidas reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar o estágio percorrido quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar nem perecer espiritualmente. E, finalmente, para não nos estendermos em demasia, apresentamos o exemplo insuspeito do Abade Poussin, professor do seminário de Nice, afirmando que ele próprio se comunicava com os seres do outro mundo, com os mortos que lhe informavam do estado das almas pelas quais se interessava, com os santos que o confortavam e lhe ministravam os tesouros da sabedoria. Nota 35. Abade Poussin. L'Espiritisme devant l'histoire et devant l'Église. As citações de vários autores que fizemos, apoiando-nos de preferência sobre os antigos, quer estejam considerados filósofos, sábios, santos ou clérigos, obedeceram tão somente ao propósito de focalizar a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, que eles confirmam e doutrinam. Certificamo-nos também de que a crença nas reencarnações da alma se encontra em todas as religiões antigas, e que na escola de Alexandria é que ela se amplia e se desdobra em suas revelações. Daí, da Alexandria é que se irradiou a luz intensa que veio iluminar o cristianismo nascente, projetando as suas fulgurações sobre as igrejas de Jerusalém, de Antioquia,
de Atenas e mais tarde sobre a de Constantinopla. A herança dessas três célebres doutrinas que aí se sucedem, a judaica, a gnóstica e a neoplatônica, consiste na abertura aos profanos das portas secretas dos santuários e na humana divulgação dos mistérios do ser, do destino e da imortalidade. A estes conhecimentos acrescentavam-se ainda os da lei moral e da vida eterna, que até aí somente foram de domínio exclusivo dos sábios e dos pensadores. Desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade, da fraternidade, da justiça e da caridade, para a alma ascender a reencarnações superiores. Tais revelações, embora simples e de fácil alcance, como simples foram a vida e os ensinos do seu codificador, Jesus Cristo, e que os apóstolos chegam até o extremo sacrifício para testemunharem a verdade, base de toda a doutrina cristã, tornavam-se embaraçosas à Igreja Romana que começava a surgir. Nelas iam os heréticos firmar seus argumentos e sua força. Solapada se achava a autoridade do sacerdócio. Com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror. Cada qual se libertava das penas terrestres por seus esforços e progressos, e o sacerdote perdia a razão de ser. A Igreja Romana, já não podendo controlar à vontade as portas do paraíso e do inferno, via deluzir-se o seu poder e prestígio. Julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda comunicação com o espírito e condenar os ensinos destes como inspirado pelo demônio. Nota 36. Note-se que a palavra demônio aqui empregada já não tem o mesmo valor da palavra daimon, com que os gregos designavam a todos os espíritos elevados. Em suas origens puramente evangélicas, a história da Igreja Romana deve ser considerada a datar de Pedro, em 42, e mais os seus dois sucessores imediatos, que nos parecem ter sido Lino e Clemente. Pontificada por um caráter nimiamente espiritual durante o seu primeiro século de existência, a barca de Pedro, nesse período, navegava sem lastro, ouro, sem mercadoria que acendesse a cobiça, rumando unicamente pelos sentimentos que lhe norteavam o primitivo cristianismo. E daí a ordem, a fraternidade, a tolerância e a harmonia relativa no seio da tripulação. E a Igreja, em meio a esses sucessos iniciais, exercendo um poder tão puramente espiritual, superpondo-se aos interesses materiais dos impérios, dos governos e das sociedades, que os homens passaram a ver nela uma das grandes forças disciplinadoras do mundo. Desprezando, porém, o governo espiritual pelo governo temporal, traindo, em suma, a origem de sua finalidade, logicamente infiltrou no próprio seio o vírus da ganância, do mando e da posse. E a cruz, daquela época em diante, perdia o sentido simbólico e sacrificial do meigo nazareno, pois somente utilizavam-na como um feroz instrumento em defesa de seus interesses, no qual
A ambição, a luxúria, a vaidade, a hipocrisia e as vilanias eram como negros abutres que pairavam sobre o coração daquelas hienas ao iniciarem outro império. Príncipes, reis, sacerdotes e papas, organizados em partidos políticos e guerreiros, viviam em perpétua luta. E o pobre povo era saqueado em seus haveres, cerceado na sua liberdade de consciência, torturado, massacrado e vilipendiado. Épocas vieram em que as fogueiras não tinham necessidade de lenha, pois a carne humana constituía a melhor essência para o crepitar das lúgubres labaredas. Época em que o despertar da inteligência e da compreensão eram abafados nas masmorras subterrâneas, de onde não se podia livrar para que o eco dos seus ensinamentos não viesse tirar a venda dos olhos da ignorância. Época em que a noção de honra, pudor e família eram embuçadas pelo tilintar das taças e pelo gargalhar produzido durante as orgias. Época em que a criatura humana ou vivia acuada como besta fera ou servilmente pronta às retratações, humilhando-se e pedindo perdão pelo receio dos cárceres, das fogueiras e das torturas. Época dos Felipes, dos Gregórios, dos Urbanos, dos Inocêncios, sob cujo reinado e papado a Europa e mesmo os povos longínquos só viam pairar sobre si o flagelo da Inquisição, do sangue, da perseguição e do cerceamento de consciência. Nota 37. Seleções extraídas do brilhante e fecundo trabalho Novos Rumos à Medicina, de autoria de Dr. Inácio Ferreira. A crônica da Igreja, lida com atenção mesmo nos seus documentos oficiais, não pode resistir ao exame sereno, pois mostra que, para ela dominar o mundo, as suas decisões foram ofuscadas pela calúnia, pelo crime e pela ambição do ouro. Nominata de escândalos que traz o mais legítimo cunho histórico e que em parte foi reconhecida nas publicações autorizadas pela Igreja. É assim que, no ano 325 da nossa era, por imposição de Constantino, fora condenada a Igreja do Oriente, que era a fiel depositária dos ensinamentos cristãos. Nota 38. A. Lobo Vilela. O problema da sobrevivência. Refere ainda o autor que Constantino e seus sucessores decretaram a demolição de todos os templos do paganismo e das igrejas heréticas, destruição das estátuas dos deuses e dos livros que contradiziam as verdades da nova religião, confiscação de bens e perseguições. E enquanto a Igreja de Roma transformava o cristianismo numa arma de domínio político, as poderosas cortesãs vendiam, trocavam e se apoderavam dos bispados e faziam os amantes serem papas, como refere o cardeal Barônio na sua obra, aliás, excomungada. Análises eclesiásticas, mas cujo testemunho é insuspeito.